Enquanto Guion e Chi-young estavam na clínica, uma transformação significativa aconteceu na casa. Ao retornar, Guion ficou surpreso ao ver o novo quarto planejado especialmente para ele. Seus olhos se iluminaram diante da novidade. Chi-young, com entusiasmo, explicou que aquele era o segundo maior quarto da casa, ficando atrás apenas do dele próprio. Guion, no entanto, logo notou as camas para cachorro no chão e, aborrecido, questionou a presença daqueles itens, sugerindo que não queria ser tratado de forma infantil. Em um momento descontraído, Chi-young se aproximou de Guion, mencionando que talvez camas de pessoas fossem necessárias, mas ao mesmo tempo brincou dizendo que Guion estava acostumado a dormir junto dele. Envergonhado, Guion concordou sutilmente, dizendo que já costumava dividir a cama de Chi-young. Um sorriso se formou no rosto de Chi-young ao relembrar palavras ditas por Guion no passado, sugerindo que agora os dois estavam realmente dividindo a casa. A sugestão deixou Guion visivelmente surpreso, e em um instante seu entusiasmo cedeu lugar a uma expressão de tristeza. Internamente, ele se questionou sobre o motivo de estar tão animado com a ideia de se integrar ao grupo de Chi-young. Percebendo a mudança no semblante de Guion, Chi-young tentou se aproximar, mas Guion, sem querer se comprometer demais, afastou a mão de Chi-young e afirmou que não queria que arrumassem um quarto para ele sem seu consentimento, já que planejava morar sozinho de qualquer maneira. Enquanto isso, Guion apertou os punhos, tentando controlar seus próprios sentimentos. Ele recordou para si mesmo que sua ligação com Chi-young existia apenas por conta de um objetivo em comum, e que aquele relacionamento teve um fim. Determinado, reforçou mentalmente que não queria depender de ninguém novamente, evitando qualquer situação que pudesse colocá-lo em dívida com outra pessoa. Com um olhar um pouco sombrio, Chi-young se aproximou e passou suavemente a mão pelo rosto de Guion. A proximidade repentina fez Guion sentir um leve receio, já que não esperava o gesto. Chi-young, encarando Guion de perto e sorrindo, demonstrou alegria ao vê-lo ali, dando a entender que gostava da companhia dele. Guion tentou disfarçar o desconforto, desviando o olhar e reafirmando de maneira contida que não tinha feito nenhuma promessa em relação ao futuro entre eles. Logo depois, Chi-young tomou a mão de Guion e o levou até o guarda-roupa, deixando-o confuso com aquela atitude inesperada. Quando Chi-young abriu a porta do armário de forma cuidadosa, pediu com carinho para que Guion experimentasse aquelas roupas que haviam sido preparadas para ele. Guion, curioso, mexeu nas peças e não escondeu o brilho nos olhos ao perceber que eram novas. Foi a primeira vez que recebeu roupas assim, novidade que o deixou verdadeiramente impressionado. Sentado no sofá, Chi-young acompanhava a reação de Guion com satisfação, notando até mesmo um entusiasmo discreto que transparecia em cada movimento, como se não conseguisse esconder a alegria. Enquanto vasculhava as roupas, Guion se deu conta de algo peculiar. Achou as peças muito similares às que Yang Haechan costumava usar, o que considerou estranho. A irritação cresceu em seu rosto, e então decidiu questionar Chi-young sobre aquele assunto, perguntando o motivo das roupas e relembrando um comentário sobre Haechan, especialmente aquela afirmação de que Guion teve ajudado a resolver alguma pendência por ele. Chi-young demonstrou certa surpresa com a pergunta, mas acabou respondendo de forma direta, contando que Haechan já teve intenções ruins contra ele. Revelou que, após se livrar do irmão mais velho de Haechan, este se uniu à irmã mais velha de Chi-young, armando um plano em conjunto. Para ele, aquela situação até fazia sentido, já que era sabido que líderes de grupo não gostavam de ver os guardiões se tornando muito fortes. O peso daquela história tocou Guion, e ele perguntou se aquilo não deixava Chi-young triste, especialmente porque envolvia pessoas próximas, até mesmo sua própria irmã. Chi-young, ao perceber a preocupação genuína, sorriu suavemente e devolveu a pergunta de forma brincalhona, querendo saber se aquilo deixava Guion triste também. Guion, com um olhar meio úmido, tentou esconder o quanto se sentia tocado, dizendo que não era algo que lhe afetava. Chi-young soltou uma risada leve e tentou tranquilizá-lo, explicando que já não esperava nada de sua família há muito tempo. Confessou que realmente ficou incomodado na época, mas tudo mudou quando conheceu Guion, o que trouxe mais leveza e paz para sua vida. Até os antigos hábitos haviam mudado. Então, aproximou Guion e o envolveu em um abraço acolhedor, onde com sincera afeição pediu, de maneira calma e levemente envergonhada, para que Guion continuasse ao seu lado, lembrando que no fim das contas, ele era seu maior apoio. Guion deslizou a mão suavemente pela orelha de Chi-young, enquanto pensamentos tristes invadiam sua mente. Percebeu que, caso decidisse partir,
Ti-Young também ficaria sozinho no mundo. Assim como ele próprio, Ti-Young só podia contar com a sua presença. Sentindo a sinceridade no abraço de Ti-Young, Gi-yeon retribuiu o gesto, mas não perdeu a chance de provocar, buscando uma leveza naquele momento delicado. O ambiente antes carregado de emoção logo se tornou mais descontraído quando Ti-Young riu alto. Em meio a esse clima de brincadeira, Gi-yeon se acomodou no colo dele, surpreendendo Ti-Young, que reagiu de forma divertida ao gesto inesperado. Enquanto se divertiam, Ti-Young se aproximou do pescoço de Gi-yeon e o encheu de carinho, arrancando dele um sorriso espontâneo por causa das cócegas arrepiantes. Os olhares se encontraram de maneira natural e Ti-Young não resistiu à vontade de se aproximar mais, selando aquele momento com um beijo. A surpresa ficou estampada no rosto de Gi-yeon, mas, mesmo envergonhado, não conseguiu esconder o quanto gostava da atenção. Ti-Young passou a mão pelo rosto de Gi-yeon, mantendo um sorriso gentil, e de forma despreocupada comentou sobre o silêncio à volta deles, como se buscasse uma desculpa para viver aquele instante com mais intensidade. Diante desse carinho, Gi-yeon envolveu Ti-Young em um abraço ainda mais forte e aos poucos deixou de tentar resistir aos próprios sentimentos. Entendeu, naquele momento de entrega, que realmente sentia o mesmo. Em um impulso, ele se aproximou e o beijou, percebendo que já não conseguia mais se afastar. Por alguns instantes, ambos se permitiram viver aquele sentimento, e foi então que sentiram seus corações acelerarem, percebendo que havia algo novo e especial naquela conexão silenciosa. Enquanto o clima entre eles se tornava mais intenso, Gi-yeon sentiu a necessidade de interromper, preocupado com o bem-estar de Ti-Young. Sem esconder a apreensão, ele se lembrou do que o médico havia recomendado, tentando impedir que a situação se agravasse. Ti-Young, porém, se aproximou ainda mais, lançando um olhar carregado de intenção e sugerindo que o contato físico ajudaria a equilibrar seus feromônios. Gi-yeon, buscando proteger Ti-Young, transformou-se em filhote e o observou com um olhar bravo, transmitindo silenciosamente que seguir as recomendações do médico era o mais importante naquele momento. Ti-Young, surpreendido pela transformação repentina, ficou sem palavras e, embora estivesse levemente corado, não disfarçou a irritação ao pensar em maneiras de contornar aquela restrição tão inconveniente. Mesmo com o olhar de reprovação de Gi-yeon, agora em sua forma de filhote, Ti-Young não escondeu a vontade de ignorar os conselhos médicos, mas entendeu que talvez aquele cuidado fosse realmente necessário. No dia seguinte, os dois voltaram à clínica. Logo que avaliou os níveis de feromônio de Ti-Young, o médico ficou surpreso ao notar o aumento inesperado durante a noite. Gi-yeon, percebendo que aquilo poderia ter alguma relação com o que havia acontecido, sentiu-se envergonhado e não pôde evitar um momento de autocrítica, questionando suas próprias atitudes em silêncio. Encorado, ele chegou ao ponto de bater a cabeça contra a parede, resmungando baixinho consigo mesmo e se perguntando como deveria lidar com aquela situação. As enfermeiras, observando o comportamento estranho de Gi-yeon, começaram a conversar discretamente sobre o que poderia estar acontecendo entre eles. Alguns sussurros vindos do corredor chamaram a atenção de Gi-yeon. Ao olhar na direção do som, ele notou Hee-chan ao telefone e acabou se perguntando, em silêncio, o que aquele rapaz estava fazendo ali outra vez. Sem querer, os olhares deles se encontraram. Para a surpresa de Gi-yeon, dessa vez Hee-chan lhe deu um sorriso discreto. Incomodado, Gi-yeon se afastou, preferindo seguir por outro caminho para evitar qualquer contato, e deixou claro em seus pensamentos que não queria ter que lidar com ele. Young-bae, que estava por perto e sempre atento, percebeu a expressão irritada de Ga-yeon e logo quis saber se havia algum problema. Com um olhar impaciente, Ga-yeon negou e, querendo sair dali, pediu ao segurança que o levasse até a cafeteria. Na lanchonete, ao pegar um suco, Ga-yeon aproveitou o momento mais descontraído para puxar assunto com Young-bae e perguntou como ele tinha se juntado ao clã dos lobos. Young-bae respondeu de forma simples, contando que o diretor Yoon havia feito o convite pessoalmente. Surpreso ao descobrir que foi Ti-Young quem o trouxe para o grupo, Gi-yeon quis saber mais sobre aquela história. Recordando o passado, Young-bae ficou um pouco tenso, apertou o copo com certa aflição, mas então contou com naturalidade que tirou a vida de um membro do clã dos lobos. Ele tomou seu café tranquilamente sem dar muita importância ao que dizia. Ga-yeon, suando de nervoso, tentou encarar aquilo como apenas um recrutamento diferente. No entanto, não conseguia deixar de pensar no quanto Young-bae devia ser forte, se conseguir encarar um lobo. Percebendo o quanto Gi-yeon ficou pensativo,
Youngbi, querendo mostrar que não era alguém intimidador, passou a mão na cabeça de Gyeon, fazendo um carinho leve e atencioso. O gesto gentil fez Gyeon corar discretamente, e ele se lembrou de como, desde o dia em que se escondeu de Hee-chan atrás de Youngbi, o segurança vinha demonstrando uma atenção especial por ele. Do nada, um cachorro com habilidades especiais apareceu por perto, chamando de imediato a atenção de Gyeon. Bastou um olhar para que ele reconhecesse aquele cachorro do cassino, um animal com quem tinha criado uma certa proximidade no passado, antes de mudar de vida. No impulso de se aproximar, Gyeon estava quase indo ao encontro do cachorro, quando Youngbi ficou em seu caminho e o alertou, pedindo que ele não tomasse atitudes tão arriscadas. Mesmo assim, Gyeon continuou firme, dizendo que precisava apenas confirmar algo, mostrando que não foi desistir tão facilmente. Enquanto isso, o cachorro se comunicou no idioma típico dos cães, demonstrando o desejo de compartilhar uma informação com Gyeon. Aquilo fez com que Gyeon ficasse ainda mais interessado no que o animal queria dizer. Não satisfeito, Youngbi insistiu para que ele não fosse, explicando que se o diretor descobrisse, poderia se aborrecer com a situação. Em resposta, Gyeon simplesmente jogou a bebida fora e disparou atrás do cachorro, dizendo que seria coisa rápida. Determinado e correndo ao lado do animal, Gyeon só conseguia pensar que aquela visita, feita de forma tão direta, só podia indicar algo realmente importante. Para ele, não podia deixar a chance de alcançar sua vingança escapar. Youngbi, percebendo que não conseguiria impedir Gyeon, acabou mudando para sua forma de cachorro e foi junto, pronto para protegê-lo caso algo desse errado. Após algum tempo seguindo o cachorro especial e já distante de onde estavam, Gyeon percebeu que tinha ido longe demais. Ele começa a se questionar sobre o verdadeiro destino daquele caminho, ainda confuso com aquela situação estranha. Youngbi, percebendo o perigo, tentou mais uma vez impedir Gyeon de avançar. Puxando a blusa dele com os dentes e choramingando, demonstrou a preocupação com o rumo daquela história. Apesar dos avisos insistentes do companheiro, Gyeon manteve a decisão, e ao alisar a cabeça de Youngbi com carinho, tentou acalmá-lo, transmitindo confiança de que tudo ficaria bem. O cachorro do cassino seguiu até um estacionamento estreito e, sem hesitar, Gyeon o acompanhou. Assim que entrou, notou a presença de vários homens que o aguardavam. Uma verdadeira emboscada. O clima ficou tenso, com os homens irritados e demonstrando hostilidade. Eles o acusaram de traição e questionaram sua escolha de se juntar aos lobos depois de deixar o grupo dos cães. Reconhecendo praticamente todos ali, Gyeon esboçou um sorriso provocador, demonstrando certo controle da situação. Ele ironizou ao perguntar se as apresentações eram mesmo necessárias, deixando claro que sabia quem tinha mandado os homens até ali. Também duvidou da capacidade do grupo de obter informações, instigando-os e querendo saber como descobriram seu paradeiro. Um dos homens, ainda mais irritado, respondeu de forma ameaçadora, dizendo que não importava o que Gyeon fizesse, eles sempre acabariam descobrindo. A ordem era clara, que ele se entregasse. Mesmo sob pressão, Gyeon manteve o tom provocador, querendo saber quem estaria passando informações para o novo líder daquele grupo. Não demorou até que os homens presentes se transformassem em cães e avançassem contra Gyeon. Foi nesse instante que Youngbi, já em sua forma de cachorro, se colocou na frente de Gyeon, pronto para defendê-lo. A confusão tomou conta do estacionamento e uma briga intensa começou. Enquanto um dos cães se aproximava rapidamente de Gyeon, ele pensou consigo mesmo, sentindo o peso da decisão. Seria ainda mais perigoso virar as costas e fugir naquele momento. Ele decidiu encarar aquilo como uma situação em que precisava se dedicar ao máximo, pensando consigo mesmo que estava colocando tudo em jogo por algo que considerava importante. Quando Gyeon imaginou que naquele instante seria ferido e perderia o braço, fechou os olhos, já esperando pelo pior. Sons de mordidas e rosnados ecoaram ao redor. Ao reabrir os olhos, notou diversos lobos presentes na cena, deixando-o confuso e surpreso. Em silêncio, questionou de onde teriam surgido todos aqueles animais. De repente, um toque conhecido se fez sentir em seu ombro, fazendo Gyeon se assustar imediatamente. Tiung se aproximou por trás, envolvendo-o em um abraço apertado, demonstrando uma mistura de preocupação e irritação. Sem entender ao certo, Gyeon se virou, tocou o rosto de Tiung e percebeu em seu olhar a dúvida e preocupação sobre o sumiço repentino.
Guion notou que o outro estava com um semblante cansado e parecia abalado. Então perguntou se Tiong estava bem. Em resposta, Tiong esfregou o rosto na mão de Guion, buscando algum alívio ao sentir seu toque. Com um sorriso aliviado, indicou que estava melhor por finalmente ter reencontrado Guion. Ao perceber o estado de Tiong, mais agitado do que o normal e visivelmente afobado, Guion desconfiou de que ele pudesse estar quase atingindo seu limite emocional. Tentando tranquilizá-lo, Guion explicou que não pretendia fugir nem nada parecido. Tiong segurou a mão de Guion, ainda demonstrando certa tensão, e reclamou, preocupado pelo fato de Guion ter se envolvido em perigo, tornando difícil para ele manter a calma. Observando atentamente, Guion concluiu, apreensivo, que a situação estava delicada, já que Tiong poderia perder o controle a qualquer momento. Depois de algum tempo, Guion e Tiong voltaram para casa. Assim que entraram, Tiong parecia ainda mais inquieto do que o habitual e demonstrava claramente o quanto sentia falta de Guion. Sem conseguir conter a ansiedade, ele o envolveu em abraços demorados e carinhos, mostrando o quanto o momento era importante para ele. Com gestos afetuosos, Tiong expressava o medo de perder Guion novamente, deixando claro como seria difícil seguir em frente se algo acontecesse. Percebendo essa preocupação, Guion tentou tranquilizá-lo, explicando que não esteve tentando fugir ou deixá-lo para trás. Mesmo com as palavras, Tiong mostrava que preferia passar por situações difíceis do que ver Guion em perigo. Demonstrou de maneira sincera seu desejo de proteger quem amava, surpreendendo Guion pela intensidade do cuidado. Com o rosto levemente ruborizado diante da sinceridade de Tiong, Guion retribuiu o abraço, sentindo-se acolhido. Logo em seguida, Tiong aproximou-se ainda mais e lhe deu um beijo, deixando que suas emoções viessem à tona de maneira natural e espontânea. Sem hesitar, Guion reafirmou, em tom seguro e decidido, que não tinha intenção de ir embora e que ficaria ao lado de Tiong, independente do que acontecesse. Esse momento de confiança fez Tiong sorrir e reforçou o quanto ambos significavam um para o outro. Com a situação ficando cada vez mais intensa, Guion, ainda com um olhar brincalhão, pediu para que Tiong evitasse se transformar, deixando claro, de forma leve, que aquilo poderia acabar afastando-o naquele momento. Em resposta, Tiong aceitou a condição com bom humor e também pediu que Guion fizesse o mesmo. Assim, os dois se permitiram aproveitar aquele tempo juntos, vivendo um momento especial e aguardado, onde puderam expressar, sem pressa, os sentimentos que vinham guardando há tanto tempo. Na manhã seguinte, o quarto estava silencioso, com Tiong descansando tranquilamente até que um tapa de Guion o despertou de repente. O ritmo da rotina mudou rapidamente. Tiong, ainda com um sorriso no rosto por causa da noite anterior, abriu os olhos sentindo-se animado. Ele se espreguiçou na cama e saudou Guion de maneira carinhosa, demonstrando bom humor logo de manhã. No entanto, o clima de Guion era totalmente diferente. Ele demonstrava bastante irritação e respondeu por reflexo, deixando claro que para ele o dia não havia começado nada bem. Com um pouco de esforço, Tiong tentou se sentar, mas logo sentiu o cansaço e as dores do dia anterior. Apesar disso, não deixou de admirar Guion, fazendo comentários sobre o quanto achava encantador o jeito do companheiro, comparando-o a uma bolinha de pelo, até mesmo em sua aparência humana. A irritação de Guion aumentou, e ele, sem perder tempo, tentou atingir Tiong mais uma vez, como se quisesse dar o troco pelas provocações. Vendo isso, Tiong perguntou preocupado sobre a voz rouca do amigo, oferecendo algo para ele beber. Guion, impaciente, respondeu de maneira sarcástica, como se estivesse incomodado com as brincadeiras e insinuações de Tiong. Sem se abalar, Tiong foi até a cozinha, serviu água em um copo e entregou a Guion, que pegou imediatamente, tomando como se sentisse muita sede. O jeito apressado arrancou um sorriso sincero de Tiong, que observou de perto a reação de Guion. Aproveitando o momento, ele pegou Guion no colo e sugeriu que os dois fossem tomar banho juntos. Diante dessa ideia, Guion hesitou um pouco, demonstrando certo nervosismo com a aproximação cada vez maior entre eles, embora logo tentasse disfarçar, fazendo uma piada sobre o quanto estavam ficando próximos, comparando-os a uma dupla inseparável como João e Maria. Após alguns minutos, ambos já haviam tomado banho e, de volta ao quarto, Tiong começou a cuidar de Guion. Guion, já de pijama, recebia alimento diretamente das mãos de Tiong.
enquanto enfrentava um desconforto insistente nas costas, soltando no pensamento um breve lamento silencioso. O clima no quarto ficou mais leve, mas logo Guion percebeu o quanto Ti-Young parecia animado com a ideia de passarem mais tempo juntos naquele dia. Preocupado, ele questionou, em tom sincero, quanto tempo aquele período diferente no comportamento de Ti-Young costumava durar. Ti-Young respondeu de forma natural, dizendo que, se fosse como das outras vezes, provavelmente o inverno todo seria assim. A ideia de conviver durante tanto tempo com as emoções de Ti-Young deixou Guion inquieto, levando-o a assumir sua forma canina e se esconder debaixo do travesseiro. O comportamento inesperado divertiu Ti-Young, que riu enquanto fazia um carinho em Guion, lembrando de forma descontraída que, apesar da situação, os dois aproveitaram a noite anterior juntos. Mesmo assim, Guion não conteve um leve resmungo, evidenciando o incômodo com a brincadeira. Tentando alegrar o clima, Ti-Young começou a fazer cócegas em Guion. Só que isso acabou irritando ainda mais o companheiro, que continuava a resmungar baixinho. O cansaço da noite anterior, no entanto, falou mais alto e aos poucos os olhos de Guion foram ficando pesados até que, subitamente, ele adormeceu profundamente. Preocupado, Ti-Young ficou em silêncio por alguns instantes, mas também percebeu o quanto estava cansado. Decidiu então se deitar ao lado de Guion, comentando baixinho sobre como o companheiro agora até roncava. No meio desse momento tranquilo, Guion demonstrou carinho ao acariciar Ti-Young, desejando uma boa noite de forma doce. Logo depois, Ti-Young acabou pegando no sono também. Pouco tempo depois, o telefone dele vibrou com uma mensagem inusitada, onde alguém perguntava se ele havia realmente cuidado daquele cachorro e insinuava saber de um segredo sobre a verdadeira identidade de Ti-Young. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.